A música está na vida de Túlio Cavalcanti desde a infância, quando, aos 7 anos, ele começou a fazer aulas de teclado. Mais adiante, foi a vez da bateria entrar em sua vida, meio ao acaso, mas muito bem-vinda. A música está presente na minha vida desde pequenininho, porque eu comecei as aulas de teclado com a professora Dulce de Almeida Baião com 7 anos de idade. Então eu fiz aula até aos 10 anos. E aí, quando a gente começa a se envolver socialmente com as pessoas, sempre tem alguém que gosta da mesma coisa. Então, ali com 10, 11 anos, a gente já começou com os amigos querer montar aquelas bandinhas de garagem, aquelas pequenininhas. Então, como eu já gostava da música e eu achei os amigos que interessavam e gostavam do mesmo som, então a gente começou a tocar junto. Então, o teclado e o piano são os primeiros instrumentos da minha vida, né? Logo depois, eu me interessei pela bateria, mas também foi uma coisa meio forçada, porque na verdade a gente tinha outro tecladista, mas a gente não tinha nenhum baterista. Então meio que eu fui rolado morro abaixo para a bateria, mas eu sempre gostei também, desde pequeno, da bateria e me interessei na época. As primeiras noções de música vieram das aulas de teclado, mas já com a bateria, o processo foi autodidata, por causa da dificuldade em encontrar professores na época. E depois de anos de experiência na música, veio a oportunidade de fazer a formação na Bituca, Universidade de Música Popular, em Barbacena. O teclado e o piano, eu tive as aulas com a professora Dulce, certo? Mas já a bateria, não tinha nenhum professor na época. Então a bateria eu aprendi a tocar sozinho. Tudo que eu fiz praticamente na bateria até hoje, tirando de uns 3 anos para cá, foi meio que no processo autodidata mesmo. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de música no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de fazer também alguns workshops de música durante a vida, mas o desenvolvimento de fato foi sempre sozinho, sempre individual, né? Até que em 2018 eu tive a oportunidade de fazer a prova da Bituca, que eu não sei se vocês conhecem, mas a Bituca é a Universidade de Música Popular que é patronada pelo Milton Nascimento. Fica lá em Barbacena, é um curso completo de música livre, de música popular livre. E eu acabei me formando na Bituca no ano passado, em 2020, na metade de 2020, e foi a maior formação em música que eu tive até hoje, né? Então lá eu pude estudar, eu fiz o curso de bateria, mas lá, como é uma escola bem completa, a gente estuda várias outras facetas da música, a percepção, a musicalização, a gente teve aulas de teatro, de posicionamento, de palco, de expressão, né, e um monte de outras coisas. A Bituca é maravilhosa e mudou a minha vida musical, de fato. Então, de 2, 3 anos para cá, eu tenho minha vida musical revirada, de cabeça para baixo, sabe? Então isso me trouxe um desenvolvimento muito grande. Túlio é professor de teclado, piano e bateria e usa a música como forma de trazer mudanças para a vida de seus alunos. E eu entendo hoje a música como um fator de construção do ser humano, porque as pessoas reagem à música de forma diferente. Então ela pode influenciar de forma negativa ou de forma positiva, né, na vida das pessoas. Ela influencia de N maneiras, né? Então, foi uma das coisas também que, quando eu tive a clareza disso, que me motivou a voltar mesmo às metodologias para as aulas. E aí, nessas aulas, eu tento compreender como que o meu aluno interage à música para que a música possa ser parte da vida dele, tá? E construir positivamente os cenários da vida dele. Então, para isso, a Bituca, eu não posso deixar de falar porque ela foi, né, gigante na minha vida. Ela me fez enxergar detalhes da música que eu não compreendia. Apesar de viver, eu não compreendia. Então eu enxerguei com outros olhos. Por exemplo, a expressão corporal dentro da música. Tudo que a música faz com que você agite o seu corpo, que você mova o seu corpo, expresse também as suas emoções, seus sentimentos através do corpo. Também a parte cognitiva, a parte psicológica de quem está ali executando um instrumento, por exemplo, de quem está cantando. Como a música interage com isso, eu acho isso tudo muito fantástico.
Além do trabalho como professor, Túlio ainda toca em bandas. Ele participa de vários projetos com músicos de Ponte Nova. Trabalho com bandas, trabalho com composições, com compositores, também trabalho com gravações. Então, na verdade, em tempos normais, os shows eles ocupam muito mais a agenda da gente do que as gravações e as composições. Na nossa região aqui, a gente trabalha muito com eventos particulares em formato pocket, sabe? Normalmente bateria, violão e voz, que é um formato que agrada muita gente, tanto pelo custo-benefício, né, quanto pela qualidade que a gente pode oferecer tecnicamente, né, para aquele evento. Então, esses tipos de shows, eles preenchem muito a nossa agenda em tempos normais. A última vez que eu fiz show foi ano passado, então complica. Mas a gente tem também trabalhos de bandas maiores, por exemplo, a gente tem a Sociedade Soul, que é uma banda que é encabeçada por mim, pelo Davi Primavera e pela Luana Liu, né? E a gente são 8 integrantes nessa banda. A gente participou, por exemplo, das lives da Prefeitura de 2020, é uma banda focada em axé 90 e 2000, então a gente tem esses trabalhos maiores também. Banda de rock and roll, porque não pode faltar, né? Então tem que ter uma banda de rock and roll sempre. Então eu tenho a minha banda soleira, que somos 4 integrantes, né? O André, o Felipe Evaristo, o Felipe Salgado estão junto comigo nessa. Então trabalho sim com bandas, com shows, trabalho também com celebrações de casamento, ou seja, as cerimônias elas sempre têm uma música, então a gente trabalha com a música por trás também. Para Túlio, o cenário musical em Ponte Nova é rico em talentos e em oportunidades. No entanto, a pandemia mudou completamente esse cenário no último ano. Em seu ponto de vista, o poder público conseguiu dar assistência aos artistas nesse período, mas ele ainda sente falta de mais apoio à cultura no município de forma geral. Eu já tive experiências, muitas fora daqui e a maioria aqui. Então, como músico, eu preciso dizer que a gente não pode reclamar do nosso cenário musical. Ponte Nova é uma cidade muito musical. Eu acho que a nossa micro-região é uma micro-região muito musical, tanto em termos de artistas, volume de artistas, variedade de artistas, quanto também pela qualidade desses artistas. A gente tem muitos músicos bons aqui, muito bons, mas, sobretudo, o público é um público muito musical. Eu acho que nós, músicos, a gente não pode reclamar desse cenário econômico pra gente aqui, em tempos normais, vamos dizer assim. Porque pela cidade, pela região, ser muito musical, então a gente conta com a presença de muitos eventos, coisa que não aconteceu desde o ano passado na pandemia. A prefeitura foi uma grande parceira nossa ano passado, que de emergência conseguiu canalizar os recursos da cultura para que a gente pudesse fazer lá as lives. Também teve a questão da Lei Aldir Blanc, que foi facilitado pela prefeitura, né, na figura da Fernanda. Então, a gente não pode esquecer esse lado, mas que realmente no tempo corriqueiro não há um apoio do setor público contundente na área artística. Tanto é que a música sobressai em relação ao teatro, em relação à mágica e outras esquetes teatrais. Outras esquetes artísticas. Para saber um pouco mais do trabalho do Túlio como músico e professor, basta entrar em contato com ele pelo telefone ou pelas redes sociais. Eu tenho meu telefone, meu WhatsApp, que é o 985209923. E também podem me achar lá no Instagram, @tulioinove, INOVE, ok? Facebook também, Túlio Cavalcante. Tem um monte de informações minhas lá, como músico, vamos dizer assim. Então, tem os vídeos dos meus trabalhos de aula aqui, tem os vídeos dos meus shows, tem os vídeos de minhas composições também. Então, tem um monte de coisa regado lá na rede social. E aqui na Percepção Musical também, qualquer momento vocês vão conseguir me achar aqui na Percepção Musical. Saber um pouquinho mais do meu trabalho, então Instagram, Facebook, Percepção Musical. Hoje eu tenho a música como um fator equilibrante na minha vida. Então todas as vezes que eu estou triste, eu toco.
Todas as vezes que eu tô alegre, eu toco. Todas as vezes que eu tô cansado, eu toco. Todas as vezes que eu tô estressado, eu toco, sabe? Então, ela é um fator equilibrante na minha vida. E ela me realiza, porque eu me sinto feliz e satisfeito de conseguir, por exemplo, executar os instrumentos como eu executo. Então eu fico muito feliz, muito satisfeito, minha autoestima é muito elevada em função da música. Então ela me realiza de todas as partes, assim, de todos os lados. Me realiza pessoalmente, me realiza profissionalmente, ela me traz equilíbrio emocional, ela incita a minha criatividade. Então a música, ela é tudo para mim.